A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui nesta noite a convite da pastora que me pediu para mim gravar este vídeo, para fazer uma palavra para ser ministrada amanhã ao culto de missões. E eu estou fazendo este vídeo agora e quero partilhar essa mensagem com vocês, uma mensagem expositiva, onde vou abranger vários textos. Quero que você medite comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e no versículo de número 24 e 25. Que diz-nos assim: mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Com eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar os seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Amém? Todos nós sabemos de cor e salteado que Saulo, quando recebe o encontro com o Cristo ressuscitado, ele se converte ao cristianismo, fica cego, passa 3 dias sem comer e sem beber, vai para a casa de Judas, que ficava na cidade de Damasco. Ananias é mandado a ir orar por ele e ministrar o que o Senhor tinha mandado, para que Saulo pudesse enxergar novamente e dali se tornar um grande ministro do Evangelho. Depois desses fatos acontecidos, a Bíblia vai nos dizer que Saulo permanece em Damasco, agora pregando, ministrando que aquele a qual os judeus tinham matado, aquele a qual os fariseus, os escribas, os saduceus, os herodianos tinham matado, era o Cristo ressurrecto. Então agora os judeus procuram matá-lo, tirar a vida dele. E o que eu acho interessante é que quando Saulo fica sabendo, os seus discípulos o ajudaram, os seus discípulos que estavam com ele pegaram um cesto, pegaram uma corda, amarraram o cesto e desceram Saulo através do muro. Perceba que nos dias atuais estamos vivendo uma crise dentro dos templos, dentro das igrejas. A crise do individualismo, todos querem ser, mas não quer ajudar. Todos querem que o pastor ajude, mas não quer ajudar o pastor. Perceba que os discípulos é quem estavam com a ponta da corda. Vai ter ocasiões, vai ter fases, vai ter tempos, vai ter dias, vai ter horas, vai ter minutos, em que os discípulos é que vão estar com a ponta da corda. Erebaia sobre calamanto. E o líder, o pastor, vai estar com a outra ponta da corda, precisando do socorro dos obreiros, precisando do socorro das ovelhas. E é as ovelhas quem vai estar com a ponta de cima da corda. Não entendeu? Vou lhes qualificar. Existem tempos
existem dias em que vão se suceder nas nossas vidas, em que será necessário nós precisarmos de alguém. Não pense ser individualista, não pense ser o fulano de tal, não pense ser o Beltrano de tal. Por quê? Porque Cristo veio para fazer um corpo. E um corpo não se tem somente um membro. Um corpo não se tem somente um individualismo. Tem que ter conjunto. Temos que estar unidos. Temos que estar aptos a andarmos em concordância. Saulo escapou porque a jornada dele ainda não tinha terminado. Ou melhor, ainda não tinha nem começado. Só que o que eu acho interessante é que quando eu olho para Saulo, aonde perseguia, ele se torna perseguido. Tem muita gente que está perseguindo, mas que vai ser perseguido. Porque o chamado de Deus não faz parte de quem não tem nada para fazer. O chamado de Deus faz parte acerca daqueles que Deus proporcionou. E acredite, enquanto muitos estão te perseguindo, te criticando, te humilhando, te zombando, é porque Deus tem algo grande para você. Perceba que quando José estava chegando, os seus irmãos o avistaram de longe. Porque quem não tem sonho para sonhar, olha para o sonho dos outros e quer frustrar o sonho dos outros, quer matar o sonho dos outros. Mas eu vim nesta noite como profeta para dizer para você que ninguém vai matar os teus sonhos. Ai, derefa sobre calamandaiá. Ninguém vai destruir os projetos de Deus. Ninguém vai frustrar as promessas de Deus. Ninguém vai acabar com aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Ai, do res, ai, do. Enquanto José estava chegando de longe, eles o avistaram. Tem muita gente que estão te vendo de longe, te avistando de longe, querendo matar você de longe. Mas não vão conseguir, porque a promessa de Deus está de pé. Porque o projeto de Deus está de pé, e projeto de Deus não morre. E plano de Deus não morre. E promessa de Deus não morre. Acredite nesta noite que essa palavra tocará na sua alma, tocará no seu coração. O que eu acho interessante é que Pedro era um pescador nato. Pedro aprendeu a pescar, a arte de pescar desde criança, desde novo, com seu pai Simão. E o que eu acho interessante é que Pedro, ele cresce nessa prática, nesse trabalho de pescaria. Todo dia Pedro ia ao mar, todo dia Pedro retornava com uma pescaria boa, porque era Pedro o chefe das pescarias, era Pedro o piscicultor da época, profissional. Todo mundo contratava Pedro, todo mundo procurava Pedro para os seus negócios, para que o mercado não fechasse, porque o cardápio da época era o peixe. E se não tivesse ninguém apto, de habilidade, e se não tivesse ninguém que tivesse uma capacidade de trazer os peixes para os mercadores da época, o mercado quebraria. Então Pedro, sempre ele era contratado. Um belo dia, Pedro vai ao alto mar.
Pedro passa a noite toda pescando e nada consegue apanhar. Pedro volta triste para casa, porque ele sabia que ele dependia da pescaria para trazer alimento, pão para sua casa, para trazer benefícios para a cidade, alimento e recursos para aquela população. Porém, Pedro volta frustrado. A primeira noite de Pedro frustrada. Eu quero que você entenda. Vai ter noites que vai ser frustrantes. Grave isso na sua mente. Vai ter noites que vai ser frustrantes. Porque o salmista vai dizer: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ai, revada saio. Enquanto o salmista está falando isso, muitas pessoas passam noites chorando. Muitas pessoas passam noites frustradas. E nós o que estamos fazendo? Só que o que eu acho interessante é que Pedro, mesmo frustrado, Pedro, mesmo sem ter apanhado nada, ele vai lavar as redes. É culto de missões, então grave a sua missão, grave esta mensagem ao seu coração neste momento. Pedro estava lavando as redes. Sabe o que eu acho interessante? Quer ter uma pescaria boa? Lave as redes. Tira a sujeira. Faz uma limpeza. Segundo a história judaica, Pedro tinha duas habilidades de pesca. A primeira habilidade era do anzol. E a segunda habilidade era da rede. Tem muita gente que quer ter uma pescaria grande, mas usa o anzol. Tem muita gente que tem capacidade de ter uma pescaria grande, mas está usando ferramentas que são impossibilitadas. Está na hora de tomarmos uma decisão, está na hora de tomarmos uma direção, deixarmos o Senhor, Deus Todo-Poderoso, discernir a nossa direção e Ele fazer notório nas nossas vidas. Olha cá, Pedro está lavando a rede. Uma história que eu me lembro aqui agora. Uma mulher que tinha uma moeda, que estava junta de outras 9 moedas. E quando ela estava contando essas moedas, uma cai dentro de casa. Aí o texto vai dizer assim: e ela, acendendo a candeia, varreu a casa e buscava com diligência para achar a moeda, a dracma perdida. Só que o que eu acho interessante é que todos os pregadores falam que ela acendeu a candeia, que ela varreu a casa e buscou com diligência. Mas ninguém fala que ela só acendeu a candeia porque ela perdeu alguma coisa. Você está esperando perder alguma coisa para acender a sua candeia? Você está esperando perder algo importante na sua vida para acender a candeia? Nesta noite eu venho como profeta para profetizar para a sua vida e dizer:
Não deixe perder algo primeiro para acender a candeia. Desperta. Faça a sua obra, faça a sua chamada valer a pena, faça a sua jornada valer a pena, faça a sua vocação valer a pena. Deus te escolheu para um propósito, Deus te escolheu para uma obra, Deus te escolheu para fazer acontecer e trazer, fazendo discípulos para a casa do Senhor. Sabe o que eu acho interessante? É que a prioridade desta mulher era a moeda, mas a prioridade de Deus era que ela achasse a bagunça da casa. O que você está fazendo? Está procurando a moeda ou limpando a casa? Pergunta para alguém aí. Você está procurando a moeda ou está varrendo a casa? Quem varre a casa ajunta a bagunça, tira a bagunça de casa, encontra o tesouro que foi perdido. Qual foi o tesouro que foi perdido da sua vida? Lembra de alguém aí que estava junto contigo no conjunto, que era do círculo de oração junto contigo, que sentava no púlpito junto contigo e hoje não senta mais, hoje não está mais dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo? Ai, derevácia. Calons erogovosiria remikia fóssia. Olha para mim. Enquanto estivermos com a bagunça dentro de casa, nós não vamos achar a moeda. A prioridade da mulher era a moeda. E a prioridade de Deus é que ela juntasse a bagunça. Junte a bagunça. Joga para fora tudo que não presta. E você vai achar os tesouros escondidos. Pedro agora está lavando a rede. Aí vem Jesus, como que não quer nada. Sabe o que eu acho lindo da história? É que Jesus sabe sempre nos surpreender. É que Jesus sabe sempre nos surpreender. Na primeira noite de Pedro, frustrada, todos estavam esperando. Rapaz, quando Pedro voltar, você vai ver o tanto de peixe que ele vai trazer. O cara é profissional na pesca. Lá vai Pedro. Passa a noite toda. Joga a tarrafa de um lado, joga a rede do outro. Pede para André, André, joga um anzol, vê se alguém fisga a isca. E nada de peixe. Pedro sabia onde tinha os peixes, mas nenhum fisgou a isca. Qual é a isca que você está usando? Qual o tamanho do anzol que você está usando? Qual a rede que você está usando? Como você está lançando esta rede? Como você está lançando a rede? Será que você está lançando a rede onde só tem lixo? Será que você está lançando a rede ainda só tem somente lodo? Será que você está lançando a rede aonde só se tem garranchos? Pedro volta e vai limpar a rede. Pedro pega os garranchos, pega os lixos, pega os pedaços de galho e vai limpando a rede. Pega os lodos e vai tirando. Arai, ó, vai.
Deus está limpando a rede de alguém. Deus está limpando a rede de alguém. Se prepare para a pescaria. Se prepare para a pescaria. A pescaria vai ser grande. Aí Jesus chega para Pedro, depois que ele tem limpado a rede. Diz: Pedro, vai ao mar alto, Pedro. Lança a rede, Pedro. Não é por causa dessa noite frustrada que você vai parar, Pedro. Não é por causa dessa noite frustrante que você vai parar, Pedro. Essa noite frustrante te ensinou, Pedro, que muitas das vezes você vai se frustrar para receber a bênção na frente. Que muitas das vezes você vai se frustrar para trazer o que você quer, Pedro. Olhe cá. Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, imagino eu agora. Senhor, eu passei a noite toda, eu estou cansado, tenho que ir descansar. Outra hora eu vou. Aí imagino Jesus: Pedro, você passou a noite frustrada, mas o sol da justiça chegou para a tua história, Pedro. Mas o sol da justiça chegou para a tua casa. Mas o sol da justiça raiou para a tua história. Mas o sol da justiça brilhou para a tua vida. E é através desse sol da justiça que, através da noite frustrada, o dia vai ser alegre para você. Aí Pedro: tá bom, Senhor, eu estou cansado, estou precisando de descansar. Já lavei a rede, tirei todas as tranheiras ruins que tinha, lixo, galho, lodo. Mas como o Senhor está mandando, eu vou. Uma coisa é pescar sem a ordem de Jesus. Outra coisa é ir para o mar pela ordem de Jesus. Pedro sabia onde estavam os peixes. Sempre pescava ali. Passou a noite e não encontrou nada. Ai, derrevácia. Só foi Jesus mandar Pedro ir. No primeiro lançamento de rede, Pedro teve que chamar os companheiros de barco. Pedro não deu conta de puxar a rede para cima. O peso era tamanho que quase o barco ia a pique. Alaio. A maior pescaria de Pedro em toda a história. E olha que Pedro tinha passado a sua vida toda pescando. E nunca tinha pescado tanto peixe como ele pescou nessa noite que Jesus, nesse dia em que Jesus deu a ordem para ele. E olha que ele tinha passado uma noite frustrante. Pedro nunca tinha voltado para casa sem pescar nenhum peixe. Quando Pedro pescava menos peixe, a história judaica vai dizer que ele trazia 20 peixes. E nessa noite Pedro não trouxe nenhum. Só que no dia a surpresa estava para vir, para chegar.
a maior pescaria, o recorde de pesca de peixes. Nenhum pescador pescou o tanto que Pedro pescou nesse dia. Como é que está a tua rede? Está preparado para ouvir a ordem de Jesus dizendo: vai lá, lança a rede. Vai lá, lança a rede. Só que o que eu acho interessante é que os outros que estavam junto com Pedro falaram assim: Pedro nunca chama a gente para ajudá-lo a puxar a rede, porque ele está puxando hoje e está chamando a gente. Ninguém estava entendendo nada. De repente, 2 barcos. Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Vai puxando. E puxa ali, e puxa acolá. E vai puxando. Consegue puxar, quase o barco vai a pique. Só que Jesus sabia que o barco suportava de peso. A pergunta é: por que Jesus não deu mais peixes naquele dia para Pedro? Sabe qual é a resposta? É que se tivesse mais peixes, o barco tinha afundado. Sabe por que você não recebeu ainda aquela bênção, aquela vitória, aquela providência? É porque se você receber, diante da estrutura que você está agora, o seu barco afunda. Vai. Jesus sabe a medida certa. Pedro chega à beira do mar, agradece a Jesus. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu quer mudar de vida, Pedro? Hoje tu pesca peixe, mas eu quero fazer de você, Pedro, um pescador de homem. Um pescador de homem. Um pescador de homem. Um pescador de homem. Está preparado para o tamanho da surpresa? Está preparado para o tamanho da surpresa que vai vir para a tua história? Assim como Paulo mudou, assim como Paulo se livrou, o Senhor está trazendo livramento para a tua história. Assim como Pedro, depois de uma noite frustrante, teve um dia de surpresa, assim vai acontecer na tua história. Assim vai acontecer na tua vida. Depois de uma noite frustrante, o dia será de surpresa. O dia será de vitória. O dia será de bênção. O dia será de respostas. O dia será de graça para a tua história. E muito poder de Deus e unção para a tua vida. Olha para alguém e pergunta aí: está preparado para receber a surpresa de Deus? Está preparado para receber a surpresa de Deus? Está preparado para receber a providência de Deus? Deus sabe como é que está a tua casa, como é que está teu lar, como é que está o teu celeiro, como é que está a tua despensa, como é que está o teu armário, como é que está a tua geladeira. Deus sabe. E depois de uma noite frustrante, vem a surpresa do dia. Fique com essa palavra para o seu coração. Deus em Cristo vos abençoe, em o nome de Jesus.
Amém.